Olá, boa noite. Estamos no ar, aqui pela Record News, canal 7, Agenor Leal Entrevista. A partir de agora, você, telespectador, vai contar com um programa com muita versatilidade. Fatos, notícias, personalidades de Marabá e região. Sempre à sexta-feira, a partir de 9 horas da noite, horário local. O Agenor Leal Entrevista será um programa de informação com compromisso do jornalismo da Record News TV Cairós em Marabá. Compromisso com a verdade, compromisso com a realidade, compromisso com a comunidade, com todos os munícipes. Quero iniciar o programa me apresentando. Agenor Leal, 50 anos, advogado e carolinense de Maranhão, mas marabaense de coração. Cheguei aqui em 1965 com os meus pais, que eu faço uma homenagem em memória, Newton Leal de Souza e Amélia Pinheiro Leal. Chegamos em 1965 e a minha história se confunde um pouco com a história desse município tão amado, tão querido por todos nós. Passei uma época fora com a minha família, minha querida esposa Marli Santos Leal, minhas filhas Amélia, Amanda, e retornamos há cerca de 5 anos. Não só pela questão do trabalho profissional, pelo lado financeiro, mas porque principalmente e também porque amamos muito esse município e queremos continuar fazendo parte dessa história. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Aqueles que me conhecem sabem que eu participei durante 20 anos da minha vida ao jornalismo. Iniciei com o hoje deputado João Chamon, que eu quero mandar um grande abraço e saudá-lo também. Depois estive na fundação da Rádio Itacaiunas com Hiroshi Bogeia, hoje que tem um blog, jornalista. Um grande abraço também a você, Hiroshi. E hoje, após estarmos como advogado, resolvemos encampar esse projeto. Um convite por parte da direção da Record News TV Cairós. Abraço aqui ao Farias, que é o nosso diretor-geral. E quero dizer a vocês que este programa será um programa com compromisso, como eu já disse, um compromisso com o marabaense, um compromisso com a nossa região sul do Pará, um compromisso com você, telespectador. Vamos trazer aqui sempre pessoas que possam acrescentar cada vez mais os nossos conhecimentos, o meu, o seu. Vamos estar interagindo, vamos estar juntos, eu e vocês aí em casa e os nossos convidados. Por falar em convidados, hoje nós temos a satisfação, eu tenho com muito orgulho, uma satisfação que eu trago o nosso primeiro convidado na abertura do nosso programa, um homem que nesses 2 anos em que conheci, aprendi a respeitá-lo, seja por sua personalidade, seja por seu modus operandi, seja pela sua funcionalidade e pelo cargo, principalmente como pai de família e como irmão. Pastor Salles Batista, satisfação recebê-lo. Boa noite. É muita satisfação tê-lo aqui no nosso primeiro programa. Boa noite, doutor Agenor Leal. O privilégio é meu de estar no primeiro programa sendo entrevistado pelo senhor, pela competência, pela experiência, e tenho certeza que será um programa muito abençoado por Deus. O pastor tem uma experiência com rádio e televisão, com televisão principalmente. Sim, nós trabalhamos em Belém por quase 10 anos, à frente de uma rádio e de uma televisão. À época nós entrevistávamos médicos, programa chamado agora Doutor, por isso gosto de televisão e agradeço pelo convite. Pastor, à frente da Assembleia de Deus Missão há quantos anos? Cheguei aqui em Marabá em 2003, precisamente quase 13 anos de Assembleia de Deus em Marabá. Assembleia de Deus, vamos contar um pouco da história? É importante para que as pessoas saibam, Porque os irmãos já sabem da história da própria igreja. Mas hoje nós estamos num programa em que atinge evangélicos, não evangélicos, E é interessante falar a respeito de uma instituição como a igreja, como a Assembleia de Deus Missão em Marabá, que vem crescendo
e trazendo, de um certo modo, um conforto para as famílias de nossa cidade. Um pouco da história, como foi que começou a Assembleia de Deus Missão em Marabá, pastor? Doutor Agenor, telespectador, na realidade a Assembleia de Deus e Missão em Marabá, ela começou em 5 de março de 1925, por um maranhense chamado Luiz Moreira de França. Começou com ele, a esposa e a família. Hoje a Assembleia de Deus Missão cresceu bastante. Hoje somos uma família muito grande. São quantos mais ou menos os membros hoje da Assembleia de Deus? A membresia da Assembleia de Deus hoje está em aproximadamente 17 mil ovelhas. Não é fácil. 17 mil ovelhas para cuidar, tem que ter pastores auxiliares que me ajudam. Quando eu falo 17 mil ovelhas, estou falando da membresia da igreja, dos simpatizantes e aqueles que congregam conosco. É um grande número de ovelhas para se administrar e um dia presta conta com o dono delas, Deus. Quantos templos? São 17 mil? Nós chegamos em Marabá há 12 anos atrás, doutor Agenor, e só tínhamos 45 templos, com 9 alugados. Depois de 12 anos, já podemos contar com 133 templos, apenas com 3 alugados. Praticamente um patrimônio líquido daquilo que a Assembleia de Deus tem, ela pode dizer, isso é nosso. É um desafio. Desafio porque tudo é caro. Nós estamos em quase todas as avenidas em Marabá, menos 3. Mas cada avenida de Marabá existe uma Assembleia de Deus. Nós pensamos na periferia, no irmão mais simples, mas pensamos também nas avenidas. E eu sempre penso o seguinte, aonde tem povo, aonde tem uma invasão, nós não ajudamos a abrir invasão. Agora, onde tem uma invasão, quando chega a Assembleia de Deus, chega a paz, chega a tranquilidade, a menos crime, porque a Assembleia de Deus, nós cristãos, nós chegamos lá para apaziguar e levar Cristo ao coração das pessoas. Por isso que é o nosso crescimento. 133 templos significa que o Marabá está mapeado como meio evangélico, contando com a Assembleia de Deus Missão Marabá. Não é outras igrejas. As outras, eu não sei dar precisamente números, mas a Assembleia de Deus Missão, 133 templos, que eu acho que praticamente esse mapeamento não precisa mais abrir templos, a não ser que vá surgindo novos conjuntos residenciais e invasões, etc, etc. Esse desafio da construção do templo central, porque muitas pessoas, você falou do preço, que hoje tudo custa muito caro, é uma realidade realmente que tem afligido o brasileiro, né? A volta da inflação, essa crise que eu até quero deixar para a gente comentar no próximo bloco, mas o desafio, pastor, de construção de um templo central são quantos metros mesmo, quadrados? Na realidade, nós construímos a primeira parte, 50 metros por 125, que hoje daria para sentados 7.500 pessoas e em pé 10 mil pessoas. O projeto não é esse. Essa aqui é apenas a metade do projeto, que são 7.500 pessoas. O projeto é para 15 mil sentadas e 20 mil em pé. Isso disse uma palavra interessante, doutor Agenor, muito interessante. Parabéns pela pergunta. Desafio. Realmente é um desafio. Você está em plena, entre os 3 polos, a Velha Marabá, a Nova Marabá e a Cidade Nova, e num lugar de fácil acesso, que custa muito caro por metro quadrado, aquela área onde estamos. Eu entendo que aquilo foi Deus que nos deu. Humanamente, a Assembleia de Deus Missão não teria competência humanamente para concorrer com grandes empresários à época em que foi comprado aquela área. Aliás, nem tinha para vender. Deus separou aquilo ali para a Assembleia de Deus Missão e quando ela compra, ela não vende. Eu vou passar, eu vou morrer, virar outro pastor,
também não estou interessado em morrer. Estou só dizendo que vou para lá. E vai continuar aquele tempo ali, ninguém vai mudar dali, com certeza. Então, eu diria, foi um grande desafio. Aí se pergunta, pastor, como é que é a membresia da sua igreja? Tem muitos empresários, tem muita gente rica, tem só doutores, tem microempresário, médios empresários, como é que é para construir aquele templo e fazer uma obra de desafio? Eu diria a você o seguinte, doutor Genô, nós temos da lavadeira de roupa, ao mototaxista, ao taxista, ao balconista, ao gerente de alguma coisa nessa cidade, e temos um número bem reduzido dos doutores, dos empresários ou dos médios empresários. E como é que o senhor constrói isso tudo, pastor Salles? Eu construo, doutor Genô, como formiguinha, cada um fazendo a sua parte, juntamos as folhas e depositando para comer no inverno. Assim Deus tem nos abençoado. Pastor Salles Batista, você tocou num assunto interessante. Você fala, quando você coloca as diversas classes sociais hoje fazendo parte do Evangelho, né? Porque isso até então, vamos tocar no assunto aqui, era um tabu. Sim. Não é verdade? Sim. A igreja evangélica, até alguns anos atrás, era uma, digamos assim, quase que uma prioridade, se não a palavra não é essa certa, mas assim, era mais das classes sociais mais baixas. E hoje a gente vê que diversos médicos, advogados, professores, magistrados, né? Isso. Nós temos aqui a doutora Maria Aldeci Pissolati, juíza de direito. Quero até abrir um parêntese para saudá-la. Também quero mandar um abraço para ela, um abraço fraterno à doutora Aldeci. Então, você vê hoje que já não existe mais esse tabu. Na sua opinião, por quê? Eu diria assim, doutor Genô, a Assembleia de Deus no Brasil, ela começou em Belém do Pará. Belém do Pará, entre outras capitais, à época, em 1911, quando ela começou, 18 de junho de 1911, Belém era uma cidade do norte bem esquecida, muito pobre. Então, quando chegou os dois missionários, que depois você vai perguntar aí, eles chegaram e não foram ao Paraná, não foram a São Paulo, não foram ao Rio de Janeiro, eles vieram para Belém do Pará, a cidade das mangueiras, comeram manga lá, etc. E então eles começaram lá na 14 de março de 1511, ali em Nazaré, próximo da igreja de Nazaré, a igreja católica. Então eles começaram lá e não começaram com grandes empresários. Na realidade, começaram com pessoas simples, o ajudante de pedreiro, que é um trabalho digno, e outras profissões. Na realidade, naquela época, as pessoas eram muito simples. Até diziam assim, quando via alguém ir para a igreja, dizia assim, lá vai os bíblias, né? Então era um pouco discriminado, ninguém, na escola, as crianças tinham vergonha de dizer que eram evangélicos, que eram crentes, porque as outras tinham os apelidos meio feio, que não vou dizer aqui na televisão. Então era uma discriminação muito grande, muito acentuada. E isso foi passando o tempo, gradativamente, o povo foi orientando, essa massa social evangélica, ela foi vendo alguém estudar e foi se despertando que o estudo é para todo mundo. Então hoje, graças a Deus, a Assembleia de Deus, como outras denominações também, elas hoje nós temos magistrados, jornalistas, nós temos hoje o advogado, o médico, o gari, o balconista. Então, na realidade, nós estamos inseridos ao meio dessa sociedade em qualquer lugar para discutir, para debater, para conversar. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos continuar com o pastor Salles Batista e vamos falar sobre os desafios da igreja na era da tecnologia, na era da informação instantânea. É um instante só. Continue com a gente.